vim de um mundo muito difícil e poucos aceitariam a missão de levar o Evangelho para uma pessoa como eu era. Poucos aceitariam essa missão. Uma pessoa muito difícil. E hoje está aqui comigo uma pessoa que eu amo muito. Eu tenho muito no meu coração, eu queria chamar ele aqui. Vem cá, João. Vem cá, Zilda. Cadê eles dois? Aí, vem. Para quem não conhece, esse é o João e a Zilda, que trouxeram uma palavra para mim. Vem aqui em cima. Vem aqui em cima. Paz do Senhor. Amém. Deus abençoe poderosamente. Antes de falar qualquer coisa, quem veio buscar a bênção vai levar se crer. Agora crer, você veio aqui para adorar a Deus, a um Deus vivo, não é? Você veio? E com um objetivo, porque toda adoração sempre tem alguma coisa por trás. Eu quero algo. Você veio buscar, você veio. E você sabia que através desse rapaz de 20 anos atrás, quando o Senhor me ordenou que fosse evangelizar essa pessoa dura que era, Deus já pensava em você? Em você? Sabia que o senhor e a senhora estariam aqui hoje? Sabia que Deus há 20 anos atrás sabia que você ia estar aqui? Que você ia estar tocando aí, mulher? E que você, de repente, engravidou uma mulher depois de 53 anos de casado. Sabia que Deus já sabia? E quando Deus falou assim, vai, eu falei, não dá. Como é que eu vou? Um mundo estranho, um lugar estranho, coisa impossível, um cara duro, ignorante, chucro. Você era. Mas agora você é uma benção, você é. E vocês, é um pouquinho só do que Deus, de 20 anos atrás, que é o mesmo de hoje, que falou que atrás dele viria um povo. E atrás de você, vai vir outro povo. Porque há 20 anos atrás ele sabia que você ia estar aqui, cara. Ele sabe o desejo do seu coração. Ele me pôs na vida. Ele me pôs na sua vida ou você que entrou na minha? Amém. Eu sei que nós entramos na vida um do outro há 35 anos atrás. Passamos por dificuldade, passamos por fome, passamos por várias coisas na vida. Mas vimos e ouvimos milagres. Vivemos milagres. Nós fomos os milagres. Coisas impossíveis. Você está achando que o fato da esposa dele hoje estar grávida é difícil para Deus? Sabe o que Deus falou algum tempo atrás? Quando ele falou assim, Lázaro, vem, sai para fora. Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Não é pregação não, viu, irmão? Não é pregação. Sabe o que aconteceu? Depois Jesus falou, vocês farão obras maiores do que as minhas. Maior do que ressuscitar um defunto é não deixar uma pessoa morrer espiritualmente. Então você que está aí, Deus tem algo na sua vida, tem um plano. E se você está achando, você tem o direito de duvidar. Pode duvidar, irmão. Faz a prova dele hoje. Faz a prova de Deus agora. Eu sou assim. Eu não quero saber, não prometeu? Não está escrito? Cadê a Bíblia? Tem Bíblia aí? Olha lá, está escrito. Desculpa, não era para me tomar mais tempo, era para falar um pouco dele. Mas eu sei que gente veio buscar hoje a vitória. E ali na porta, Deus falou comigo e com você. Você crê que hoje fará obra, maravilhas e prodígios aqui? Quem crê? Quem crê? Quem crê? E é por isso que eu estou falando dessa forma, que eu não ia nem falar. Eles pediram hoje, eu falei, não vou nem subir. Nem ia ficar para esse culto. Porém, eu sei que alguém veio buscar. E a palavra fala, Jesus pergunta. Olha como nós somos ignorantes e não colocamos a cabeça para pensar. O que
ele falou: que queres que eu te faça? Ele está te perguntando: o que queres que eu te faça? Fala você aí. Eu quero a cura, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero que meu filho se endireite, eu quero que minha mãe se arrume, coisas assim. Mas peça com fé, porque crendo recebereis. E quando Deus me colocou na vida desse cara, e eu achava uma coisa muito estranha, e foi muito difícil, dia e noite ele querendo, ele buscando. Ele ficava comigo até 3 horas da manhã, ele e a Simônia, fazendo perguntas de Deus: como é que é isso, João? Por que Deus faz assim? E isso, como é que é? E eu falava: olha, é assim, a noite inteira. Aí ele ia dormir 4 horas da manhã, tirar a lei da vaca. Para 7, meia, 8 horas, ele está lá de novo, fazendo as mesmas perguntas. Perseverou, buscou. E hoje, quando eu vejo isso aqui, essa igreja, do jeito que está, e sabendo que cada um de vocês é uma semente que vai desovar e que vai espalhar, mas para isso você precisa ser testemunho igual ele. Já fala logo da sua cura, da sua bênção que você veio buscar aqui hoje, que você vai levar. Só se você não quiser, se você for muito fraco, não sentir a presença de Deus, ficar pensando na morte da bezerra, não vai levar. Agora, se dedicar hoje, buscar a presença de Deus, sentir o poder de Deus, o Espírito Santo pairando no nosso meio, você vai levar. É a palavra que fala, não é João, não é pastor Kleber. Palavra que fala, é Deus quem fala com você. Então faça isso, dá uma palavra aí, senão vão pensar que eu gosto de falar. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Eu estou muito, muito feliz mesmo de estar aqui. Faz muito tempo que a gente estava planejando de vir, nunca dava certo. E hoje o Senhor teve esse propósito, né? A gente tem planos e o Senhor tem propósitos, né? Aí o propósito do Senhor foi que a gente estivesse aqui hoje, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Espera um pouco. Você é folgado. Você falou que eu era isso, que era aquilo, mas você não falou que você me punha no enrosco toda hora, né? Sim, porque o teste daquele que quer, ele buscava tanto saber de Deus, buscava tanto, que tinha hora que eu queria dormir, eu não aguentava mais, eu falava para ela: vê se ele vai. E ele: como é que funciona isso? Por que Deus é assim? Porque aí quando a gente saía para comprar ração, quando a gente ia para lanchonete, qualquer lugar que a gente ia, eu chegava numa pessoa que eu nunca tinha visto no caixa, qualquer um falava assim: ei, você sabe por que você existe? A pessoa: não, é porque Jesus te ama, mas ele vai te explicar melhor sobre isso. Deixava ele. Agora fala aí, você não aprendeu? Fala. E é assim que tem que ser. Você que busca vai levar. Eu vejo essa meninada, eu estou falando assim, eu sei que vocês estão de pé, mas é bom. É bom, porque vai levar a bênção, tem que fazer um pouquinho de sacrifício. E a bênção é grande, não sei o que você vai buscar. E aí, eu punha ele nesses apertos. E aí, em qualquer situação, podia ser num posto de gasolina, qualquer, cismava. Uma vez foi no açougue, né? Fala aí como é que foi. Você Explica. pegou, pediu a carne lá, nós compramos. Aí ele falou assim: você sabe que se eu não pagar, meu pai paga, né? Aí o caixa já olhou para nós e falou assim: que isso? Aí eu falei: ele vai te explicar aí, ele vai te falar como é que é. Aí eu falei: meu pai, na realidade, é o meu pai e o dele. É Jesus, o único Deus que tem. Mas a gente hoje vai pagar a carne, mas lembra de uma coisa: Jesus comprou a tua vida. Comprou com sangue. Aí eu falava e ele ficava na rua, na calçada, viu, irmão? Tinha que aprender. Gente, Deus abençoe, muito prazer estar aqui. Daqui virão muito mais. Eu, sinceramente, estou muito contente, muito satisfeito. E melhor contente ainda é que você vai sair com a bênção. Vamos sentir a presença de Deus? Vamos sintonizar. Vamos sintonizar. Vocês, crianças, jovens, adolescentes, senhoras, vamos ver se Deus é verdadeiro? Vamos fazer um teste? Vamos. Vamos fazer uma prova de Deus? Vamos ver se Ele é verdadeiro? Então vai, sintonize-se com Deus de verdade. Esqueça o mundo lá fora, esqueça a filha, esqueça a mulher, esqueça a roupa e a conta de luz que está sem pagar. Porque nosso Pai paga. Verdade. Amém. Aleluia. Deus abençoe. Graças a Deus. Eles foram que aceitaram o desafio de estar comigo, de me levar ao Evangelho. Eu sou grato para sempre a vida desses dois. Amém? Eu não podia deixar de trazer eles aqui hoje e mostrar para vocês. Eu falei desse testemunho que o João falava para mim
Falar quando eu vi o Murilo falou assim, pastor, mas é esse então que fazia aquilo com você? Eu falei, é. E não é 20 anos, são 24 anos depois. Aleluia. E nós estamos firmes e fortes aqui. Vamos orar. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Podemos assentar em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por nós termos chegado no 7º dia. Pega a minha Bíblia. Para a glória do Senhor. As pessoas falam assim, nossa, João falou para nós desafiarmos, provarmos, né? Eu provo Deus todos os dias. O pessoal fala assim, por quê, pastor? Porque a Bíblia fala assim, ó, nós somos entregues à morte todos os dias. A pessoa acha que ela aceitou Jesus e ela foi batizada nas águas. A Bíblia fala que ela foi salva. Mas ela acha que esses 2 atos é o suficiente para que ela permaneça salva. E a sua salvação você conquista ela todos os dias. Por isso que a Bíblia fala que nós somos entregues à morte todos os dias. Porque no dia em que eu escolher deixar Deus de lado, no dia que eu escolher deixar as coisas do Senhor, o dia que eu preferir outras coisas além de Deus, a morte vai me rondar. Às vezes não uma morte física, mas uma morte espiritual. E nesse momento eu começo a correr riscos. Amém? Me levas pelo fogo.
Eu sou o Deus que te sara. Não precisa ter medo. Amém? Eu preciso começar em Êxodo 26, agora eu posso ir. Amém. Ficou lindo, viu? Vocês podiam fazer mais vezes, vocês só fazem na hora do... Amém. Fazem mais vezes. Êxodo 15. Êxodo 15. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. O primeiro, Gênesis. Gênesis quer dizer início. Êxodo quer dizer saída. É a saída do Egito. Amém? Levíticos, o livro da lei. Números é o recenseamento que Deus mandou fazer a contagem do povo. Deuteronômio. Ele fala da construção do tabernáculo e das coisas feitas, dos utensílios para o Senhor, assim como também reforça a lei. Chamado Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, é a Bíblia do judeu. O judeu, quando fala de Bíblia para ele, é os Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Isso para o judeu é a Bíblia deles. O resto são livros históricos, afinal de contas, fala do povo deles. Josué, Juízes, Ruth, em 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, que hoje chama 1 e 2 Crônicas, mas antes chamava 3 e 4 Reis. E assim a Bíblia discorre a primeira parte da história. Se você pegar a Bíblia, você divide ela em 3 partes. 2 partes dela é o Velho Testamento, uma parte dela é o Novo Testamento. A Bíblia fala que o Velho Testamento é sombra do que viria. A Bíblia fala que o Velho Testamento joga uma luz no futuro. Joga uma luz lá na frente, mas não dá o entendimento completo. Então tudo que você vê no Velho Testamento, ele vai figurar no Novo Testamento. Ontem o pastor Samuel falou uma coisa aqui que me deixou muito, muito mexido. Ele estava falando sobre Jacó, e quando um dos filhos de Jacó estava no Egito, José fala para ele, vai lá e fala para Jacó isso. Ele falou assim, não, eu não posso me apresentar ao meu pai sem o meu irmão. O irmão dele tinha ficado preso por José e aquilo mexeu muito comigo. Eu não posso me apresentar, disse o pastor Samuel, eu não posso me apresentar ao meu pai, a Deus, sem o meu irmão, sem aquele a quem eu amo, aquele que eu tenho que amar. Mas pastor, você não conhece? Mesmo não conhecendo, eu tenho que amar. Como disse o João, e ele sempre disse isso, o mesmo direito que eu tenho de ser salvo, todo mundo tem. Eu não posso me apresentar ao meu pai sem o meu irmão. Então tudo que eu fizer na minha vida vai ser para isso. Amém? Êxodo 15, versículo de número 26, já foi discorrido por 7 dias esse versículo. 6 dias eu vou só ler ele, porque eu quero entrar numa outra parte, que é a que Deus me deu há mais de 2 meses atrás. Está dizendo assim, Êxodo 15, versículo de número 26. Você vai me ajudar? Vamos lá para ver. Boa noite. Boa noite. Êxodo 15, versículo 26. Disse ele: se ouvires atentamente a voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém? Amém. A palavra no original está falando Jeová Rafá. Jeová Rafá é eu sou o Senhor que te sara. Depois de ter falado muito, eles falaram sobre as pragas
que caíram no Egito, as doenças que foram para lá, por causa da desobediência daquele povo, e diga-se de passagem, é isso que fez com que caísse todas as maldições em cima do Egito. A verdade é que muitas vezes a gente culpa a Deus por coisas que acontecem em nossas vidas, mas a verdade é porque a gente desviou do caminho, desviou do plano, e por isso, essa é a causa do sofrimento que a gente passa pela vida. A Bíblia fala que a vontade de Deus não é que ninguém sofra, pela vontade de Deus não é que ninguém se perca, pela vontade de Deus, Deus não se agrada do sofrimento, Deus não se agrada disso, mas o homem, por causa da natureza caída dele, ele busca por isso. Mas eu não estou aqui para falar disso hoje, sim para falar do Senhor que sara. Eu preciso mostrar para você que isso não é só um versículo isolado da Bíblia, ou algo que veio para a gente deixar bonito a festa das cabanas, vamos colocar isso aí. Não, não, não. Eu quero posicionar você aonde você deve ficar. Quando você aceitou Jesus como seu Salvador, o primeiro passo para uma pessoa aceitar Jesus ou ser salva, ela precisa fazer o quê? Reconhecer que necessita de um Salvador. A pessoa precisa reconhecer que precisa de um Salvador. Como é que se faz para reconhecer isso? Você reconhece olhando para dentro de você e vendo o seu erro e as suas falhas. E sabendo que você é impotente para transformar aquela situação. Aí você clama ao único, vou repetir, ao único que pode fazer alguma coisa. Por isso a Bíblia fala que você aceita Jesus. Você não aceita 3, aceita 1. Porque Jesus é um sacrifício mais do que suficiente. Ele não era sacrifício suficiente. Era mais do que suficiente, excedia a conta. O segundo passo que nós damos para ser salvo é reconhecer que precisa de um Salvador e tomar atitude por isso. Qual é a atitude? Eu aceito Jesus como meu Salvador. Quando eu aceito Jesus como meu Salvador individual, eu tenho que aceitar o plano dele para a minha vida, eu tenho que aceitar as vontades dele para mim, eu tenho que aceitar aquilo que ele quer para mim. Não adianta eu aceitar Jesus e depois querer, eu mesmo por minha conta, andar o caminho que eu queira andar. Eu tenho que andar naquele que ele propôs para mim. Depois disso, eu preciso de uma confirmação. E eu vou falar isso só para enriquecer um pouquinho mais essa parte. Eu preciso de uma confirmação da minha fé em 3 mundos. No mundo de Deus, no mundo dos homens e no mundo do inferno. Que a partir desse momento, eu vivo para Jesus. Para mim fazer isso, o que eu tenho que fazer? Ser batizado nas águas. E como eu tenho que ser batizado nas águas? Do jeito que a palavra do Senhor diz. Em nome de Jesus Cristo. Disse o apóstolo Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E preste atenção agora, para a remissão dos pecados. Sem o nome de Jesus, diz a Bíblia, não existe remissão. Porque a Bíblia fala que esse é o nome dado aos homens a qual ele deve ser salvo. Então, só pelo nome de Jesus. Eu entendi isso? Entendi. Saí do batismo das águas, meu nome está escrito no livro da vida. A partir desse momento, a Bíblia fala em João 1 que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora eu sou um filho de Deus. Sabe o que quer dizer eu ser um filho de Deus? Eu sou agora herdeiro.
Eu sou agora herdeiro de tudo aquilo que Deus prometeu. Quando eu vou para Êxodo 15, versículo de número 26, eu ouço Deus falando que aquele povo que saiu do Egito. Porém, se é promessa, é para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta. A promessa de Deus se cumpre ou não? Promessa de Deus se cumpre ou não cumpre? Todas as promessas que Deus fez, se você analisar a palavra promessa, você vai perceber que é algo que foi falado para você, que à frente vai acontecer. A Bíblia diz assim, ó, falando Deus, diria eu e não faria, falaria eu e não cumpriria. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para se arrepender. Quando eu vou em Gênesis, eu vou em Êxodo 15, versículo 26, e eu leio lá, não vou colocar sobre vocês praga nenhuma, doença nenhuma, das quais eu coloquei no Egito, porque eu sou Deus que te sara. Quando ele fala isso, ele abre uma promessa, condicionado. Eu tenho que obedecer, eu tenho que entender como é que é os mandamentos dele, tenho que buscar. Bom, eu preciso, a Bíblia tem uma regra na teologia, que ela não pode ser esquecida. É pela boca de 2 ou 3 testemunhas que a palavra se cumpre. Então não adianta, João, você pegar um versículo na Bíblia e querer mostrar uma tese inteira, porque não funciona assim. Precisa de 3 testemunhas para se cumprir a palavra. Então uma promessa, preste atenção nisso, uma promessa de Deus, quando é feita, ela também tem que passar pelo crivo que Deus colocou. Ela tem que passar pela prova dele. Ele prometeu? Prometeu. Mas onde está mais lugares onde fala isso? Vamos lá? Você não está em Êxodo 15? Vai para 23 agora. Onde é? Você está comigo? Não vigia não. Você teve moleza com a água aqui com os outros pastores, mas comigo não, hein? Comigo é um copo atrás do outro. Êxodo 23, você achou? Amém. Versículo de número 25, preste atenção nele. Vai lá, filha, com voz de homem, vai. 25. Servireis ao Senhor, o vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Tirarei do meio de vós as enfermidades. Oi? Está escrito isso na sua Bíblia? Amém. O procedimento é o mesmo. Lá ele falou dos mandamentos, dos estatutos, que nada mais é do que a vontade de Deus para você. Aqui ele volta e fala assim, ó, servireis ao Senhor. Quando você aceitou Jesus, você decidiu por andar com Ele? Você decidiu por ter uma caminhada com Ele? Quando você decidiu ter uma caminhada com Ele, era só uma caminhada de 2 meses, 3 meses, 4 meses? Era uma caminhada de 2 anos, 3 anos ou 4 anos? Não, você decidiu a caminhada com Ele porque começou, vai até o fim. Ele diz assim, ó, servireis ao Senhor, o vosso Deus. Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Aqui está o que nós vamos falar hoje. Tirarei do meio de vós as enfermidades. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Que não é o caso de você ficar doente e Deus lhe sarar. É o caso de ser retirado toda enfermidade da sua vida.
Você percebeu que de Êxodo 15 para Êxodo 23, a promessa subiu de nível? Percebeu isso ou não percebeu? Ela não subiu de nível. Então ela vai subir mais ainda, porque tudo com Deus, eu já falei isso para vocês. Todas as coisas de Deus é o quê? Progressiva. Começa aqui, vai subindo. Nunca vai descendo. Tudo é progressivo. Eu orava 10 minutos, agora oro 15. Eu jejuava por 6 horas, agora jejuo por 8. Tudo tem que ser progressivo. E a palavra de Deus é progressiva. Eu, para adiantar o tempo, eu não vou pedir para vocês abrirem mesmo, porque esses versos na nossa igreja é muito falado. Em Êxodo, quando Deus tira aquele povo do Egito, fala isso para eles. A primeira promessa era que eu sou Deus que te sara. A segunda é que eu vou tirar do meio de vocês a enfermidade. Mas a gente lembra que o Velho Testamento é sombra do que viria. Se você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 53, se você pode ler ele inteiro, desde o 1, que é maravilhoso, mas a gente, para adiantar, vai pegar o 4 e o 5, que a gente sabe de cor. E diz assim lá: verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e doenças. Contudo, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. A Bíblia fala em Isaías 53, versículo 4 e 5, Isaías está conseguindo enxergar na frente. O que Isaías está vendo? Jesus crucificado. Abre lá. Isaías 53. Deus não quis que eu só recitasse. Filha, você está comigo? Rapidamente. Eu preciso que você pegue do primeiro versículo, porque é assim que Deus quer que faça. Isaías 53, versículo número 1, vai lá. 1. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem é que pode acreditar naquilo que nós vamos falar agora? Quem é que pode acreditar nisso? Quem pode crer nisso? Quem deu crédito à nossa pregação? Vai. A quem se manifestou o braço do Senhor. O braço do Senhor. Pastor, o que é o braço do Senhor? Nada mais do que a palavra que saiu da boca dele. E para ele não volta vazia. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Como? Como? A glória do unigênito do Pai. Esse é o braço do Senhor que se manifestou. Vai. 2. Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Um dia, conversando com o pastor, ele disse para mim assim: Jesus era feio. Falei, irmão, que conversa é essa? De onde você tirou que Jesus era feio? Ele veio para esse versículo. Falou, foi subindo como uma terra seca, como um renovo, a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Nós olhando para ele não víamos beleza nenhuma para desejar. Eu falei assim, Jesus está pendurado na cruz, você queria que ele tivesse como? Todos os teus pecados,
Todas as tuas enfermidades e doenças estavam sendo colocadas nele. Você queria que ele tivesse como? Não é a minha que ele tirou só. Não é a sua que ele tirou só. A Bíblia fala que é de todos ele tirou. Todos. Posso explicar isso um pouco melhor? Quantos anos você tem, filho? Fala comigo. 20 anos. Sai bem da fala. 20 anos de idade. Que dia que Jesus foi bater na sua porta lá para perguntar para você se você queria ser salvo? Não foi? Para você, filha, que dia que Jesus foi lá bater na sua porta e perguntar para você se você queria ser salva? Não foi? Sabe por quê? Porque amor não é o que você quer, amor é o que você dá. E Jesus fez o quê? Eu morro. Levo tudo que é maldição deles em cima de mim. E um dia, em qualquer lugar, em qualquer momento, que alguém levantar a mão e falar: Jesus, me salva. O sacrifício está feito. Aí ele entra agora, lê para mim. Onde você parou? 3. Vai. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Quando você fala de Jesus para as pessoas, a primeira coisa que acontece é o desprezo. É as pessoas desprezá-lo. Não quero saber desse Jesus, não. Que isso aí não resolve nada. Não tem problema. Aquilo vai fazendo vai mexendo no coração. Você sabe que você nasce com um furo no coração, não? Você sabia disso, Cainanzinho? Você sabia disso, que você nasce com um buraco no seu coração? Todo mundo nasce com esse buraco. E ele só é preenchido quando você encontra Jesus. Enquanto você não encontra, aquele buraco está lá. Aquele buraco, ele fica, as pessoas querem colocar um monte de coisa dentro dele, mas não cabe. Às vezes a pessoa vai para as drogas, vai para a bebida, vai se refugiar e sair do mundo, vai querendo fugir. Não adianta, ele sempre vai estar lá. Só vai ser preenchido por Jesus. Ninguém queria ele. Mas você sabe por que esse versículo mexe comigo? Porque você podia não querer, mas ele queria. Ele queria você. Ele pensou em você. Vem comigo, vai. 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Para aí. Esse versículo começa com uma palavra falando verdadeiramente. É a mesma palavra que Jesus lá na frente fala assim: em verdade te digo. Porque é uma verdade confirmada. É isso que quer dizer verdadeiramente ou em verdade te digo. É uma verdade confirmada. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas. Bate aí no seu peito, faz assim: as nossas. As nossas enfermidades.
e as nossas doenças tomou sobre si. Quem pôs nele a doença? Ninguém. Ele tomou sobre si. Jesus disse assim, ó: ninguém tira a minha vida, eu que dou, e depois eu a tomo de volta. Jesus, para fazer o trabalho da salvação, não precisou de ninguém, ele veio só. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Hoje eu ouvi o João falando isso. As pessoas olham e falam assim: tadinho de Jesus, coitado dele. Ele está lá pregado, ele está lá furado as mãos, lancetaram do lado dele, furaram, porque a lancetada era para passar pelos pulmões, bater no coração e sair. Por isso tinha que ter certeza que ele tinha morrido. Então colocou, quando tirou, saiu dele sangue e água. Mas não foi por isso. Preste atenção numa coisa: Jesus não precisava provar nada para ninguém. Jesus não fez as coisas para provar nada. Ele fez as coisas porque ele pensava em você. Contudo, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas qual é a verdade? A verdade é essa, ó: ele, porém, foi ferido pelas nossas, bate no peito aí, pelas nossas transgressões. O que é que me trazia doença? O que é que me trazia enfermidade? Senão os meus pecados e as minhas transgressões. O meu erro, a minha falha, o meu fugir de Deus, o meu não querer Deus, o meu rejeitar Deus, isso fazia com que eu adoecesse. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o quê? Vida. E Jesus era vida. Toda vez que eu me afasto da vida, eu me aproximo da morte. O diabo veio somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, Zoé, a própria vida de Deus. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que era meu, eu que tinha que sofrer, você que tinha que sofrer. Sabe aquela cruz? Era tua, era minha, era sua. Eu que tinha que passar pelo crivo, mas me traz a paz. Eu tenho paz hoje. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por cada pegada de sangue, por cada passo que ele dava, deixando uma poça de sangue, por causa de estar dilacerado por chicotadas, era o que salvava você, era o que libertava você e era o que curava você. Êxodo 15 diz assim: não colocarei sobre vós enfermidade nenhuma qual coloquei no Egito, porque eu sou o Deus que te sara. No 23 ele fala assim: eu vou tirar todas as enfermidades do meio de vocês. E aí a gente fica perguntando: mas como é que ele faria isso? E aí Isaías começa a mostrar. Tudo é progressivo.
por causa de eu falar isso muitos anos, eu tive muitas pessoas que me rebateram. E as pessoas falavam que essa cura, ela era coisa do Velho Testamento. Mas nós temos Êxodo 15, Êxodo 23, Isaías 53, 3 testemunhos. Acho que era o suficiente. Mas como está no Velho Testamento, não adianta muito. No Velho Testamento, não, né? Ciência. Vamos para Mateus, então. Mateus é Novo Testamento? Novo Testamento? Mateus 8. Aí você vai falar assim, ele vai pegar alguma parte lá que Jesus curou e está tudo certo. Não. Se eu fizesse isso, ia ser covardia, porque quem já leu os 4 evangelhos sabe que ninguém chegou até Jesus doente e saiu doente. Então é covardia, eu não vou para covardia não, eu vou no sentido que eu estou indo mesmo. Não vou, vamos lá. Mateus 8. Você crê na Bíblia? Amém. Mateus 8. Você achou? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Versículo 16 e 17. Lê para mim, filha. Você está aí? Amém. Paz do Senhor, vai lá. 16. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os enfermos. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isso aconteceu para se cumprir o quê? O que foi dito lá por Isaías. E Isaías viveu 600 anos antes de Jesus. Quer saber? O Brasil tem 520 anos, mais ou menos. 600 anos antes de Jesus vir à Terra. Antes de Jesus fazer um corpo para ele. Antes de Jesus vir, Deus vindo em pele humana. Antes de Jesus chegar aqui. A promessa é na progressão. O Velho Testamento joga luz no Novo. Eu preciso de 3 testemunhas para confirmar uma palavra. (16) Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou metade dos doentes. E curou 10% dos doentes. Como é que está escrito aí? Todos. Ninguém voltou para trás. Por que isso aconteceu? Para que se cumprisse o que Isaías falou. A promessa está sendo revelada. Ela está vindo à tona. Êxodo 15, versículo 26, diz: eu sou Jeová Rafá, o Deus que te sara. Eu tiraria do meio de vocês a enfermidade. Vamos mais um pouco? 1 Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Preste atenção no que eu estou lhe falando. Eu estou lendo a palavra de Deus. Eu fiz uma pergunta para você. Você acredita na palavra de Deus? Mas você acredita mesmo?
É firme para você aquela palavra? Porque a Bíblia diz assim, ó, se não duvidar. Porque quem duvida é semelhante à onda do mar, que é jogada pela força do vento. 1 Pedro 2, versículo 24. Lê para mim, filha. 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. O quê? Pelas suas feridas foste sarado. Aonde ele levou isso? No madeiro. A palavra salvo no grego é sozo, S-O-Z-O. Sozo quer dizer curado e salvo, ou salvo e curado. Porque Deus entende que quando lhe salva de tudo. Lhe salva do castigo eterno, lhe salva da enfermidade, da doença e do sofrimento. Se você pegar rapidamente, eu tenho pouco tempo, você vai me dar 10 minutos, mas antes desses 10 minutos, eu preciso te falar uma coisa. Se você for no livro de Deuteronômio, o livro da lei, no capítulo 28, ele tem lá 72 versículos. Desses 72 versículos, 14 deles, que é do 1 ao 14, fala de bênçãos contidas na lei pela obediência dela. E do versículo 15 até os 72 ou 68, não vou me lembrar agora, contém as maldições lançadas ao povo quando eles não ouvissem Deus. Se você fizer uma análise e perder pelo menos uma hora para ler ali, bem lido, você vai perceber que a maldição jogada em cima daquele povo tem 3 áreas só: doença, miséria e morte. Só tem 3 áreas. Uma vez até aqui na igreja nós lemos todos os versículos, e eu e o Léo estavam aqui alistando. Esse aqui é morte, isso aqui é enfermidade, não é? Tem 3 áreas: doença, miséria e morte. Gálatas 2, 3. Gálatas 3 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então Jesus reverteu aquilo. Agora eu preciso de 10 minutos para falar para você que Jesus é o Senhor que me sara. Jesus é o Senhor que te sara. Jesus é que falou com aquele povo lá, quando saía do Egito. Porque não adianta falar se você não provar. Com Bíblia é assim. Posso tentar? Lucas 7. Você está em Lucas 7? Amém. Eu quero que você coloque o dedo assim. Isso. Não saia dessa página. Marca aí com uma caneta, com o dedo, tira o sapato, põe no meio da Bíblia, faça alguma coisa. Preciso que você guarde essa página aí. E volta lá para Isaías. Deixa eu pôr alguma coisa aqui, né? Porque eu falar para os outros e não fazer. Isaías 35. Amém? Amém. Diga graças a Deus. Dá um glória a Deus aí. Né? Sabe que glorificar não pode pedir, né? O cara tem que dar espontâneo. Não, se a gente não pede, não dá. Isaías 35. Você achou? Diga graças a Deus. Estou ouvindo barulho de folha voando. Vendo? Olha lá.
Isaías 35, versículo 3. Você consegue ler? Vamos ver para ver. Pode ir até o 6, tá? 3. Fortalecei as mãos fracas. Preste atenção nisso. Vai. Firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, não temais. O vosso Deus... Quem? O vosso Deus virá com vingança. O vosso Deus virá com vingança. Vai lá, só estou querendo reforçar. Com recompensa divina, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos se abrirão, e os ouvidos dos surdos se destaparão. Então os coxos saltarão como cervo, e a língua dos mudos cantará. Águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Amém? Amém. Você entendeu? Esses versículos dizem que o Senhor, Deus, Jeová, o Pai, o único Deus, disse que viria com vingança. Sim ou não? Sim. Vai para o Lucas. Cadê o Lucas? Paz do Senhor. Lucas 7, versículo de número 18. Você tem que ter um olho aqui e um olho em mim. Você consegue ler com um olho só? Vamos ver para ver. Vai lá. Lucas 7, versículo 18. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Preste atenção que esse João não é o João que escreveu o Evangelho, é João Batista. Os discípulos dele vieram até Jesus. Os discípulos de João Batista vieram até Jesus. Vai. 19. João, chamando 2 discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Olha a pergunta que os discípulos de João Batista fizeram. Joãozinho, és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Se você é Jesus, você fala, né? Sou eu mesmo. Não fala? Não é assim que funcionam as coisas de Deus. As coisas de Deus têm que ser prometidas e cumpridas. Lê para mim, filha. 20. Quando aqueles homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Na mesma hora, Jesus curou a muitos de enfermidades, males e espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: Ide e contai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Era um código! Era um código! Diz para ele que eu sou. Não. Não é assim que funciona. Chama os discípulos de João Batista e fala assim, ó, fica parado aí um pouco. Curou a muitos. Curou todos. Depois fala para João Batista isso. Os enfermos são curados. Os cegos enxergam. Os surdos ouvem. E aos pobres é pregado o Evangelho. Isaías 35 diz: e o nosso Deus, o único Deus, viria com vingança. Vingança contra quem? Quem podia fazer o mal a você, ao ser humano? Aquele que veio para roubar, matar, destruir, autor da miséria. Eu vinha com vingança. E nós íamos ver ele.
Como? Quando os cegos enxergassem, quando os surdos ouvissem, quando fosse pregado o evangelho da salvação. Jesus é o Deus que te sara. Ele é o Deus falado lá em Isaías, em Êxodo 15. Eu sou Deus que te sara. Depois falou, eu vou tirar do meio de vocês a enfermidade. Depois Isaías profetizou essa bênção para mim e para você, dizendo que sobre ele tinha sido colocado todos os meus pecados, minhas doenças, minhas enfermidades. Mateus 8 confirma isso. Pedro viu tanto isso que falou que no madeiro ele levou e pelas suas feridas fosse sarado. E agora eu te mostrei quem é esse Deus. A Bíblia fala assim: crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios creem e estremecem. Amém? Amém. Essa é a palavra que eu tinha para trazer para a igreja que Deus falou. Esse é o Senhor que te sara. Pode confiar, esse aqui faz tudo. Homem não faz nada. Homem não tem poder nenhum. Mas esse tem. Amém?